Ah lá, sempre falei que Lali não é crente não. A roupa que tá usando. Ainda tem essa coragem de falar por aí que é cristão, envergonhando o nosso nome, envergonhando o evangelho de Cristo. Sai por aí, faz o que bem entende, depois vai lá na igreja, vai lá pra frente no apelo e diz que virou crente. Tá vendo? Você tá vendo? Cuidado. É muito perigoso ler a Bíblia todos os dias. Cuidado. É muito perigoso ler a Bíblia todos os dias. Se você não ler a palavra com o coração humilde. Calma, não fica assustado. Eu não gravei esse vídeo para falar que você não deve ler a Bíblia todos os dias. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu falo e continuarei falando sempre, é que sim, nós devemos ler a palavra de Deus constantemente. Ela deve ser aquela que norteia os nossos passos. É através da leitura bíblica, é através da palavra do Senhor que Ele se comunica conosco. Aqui nós encontramos as respostas que precisamos. Nós encontramos o modelo de vida que o Senhor deseja, nós encontramos respostas de como adorá-lo, de como agradar o seu coração e assim por diante. Então eu jamais direi para você não ler a Bíblia. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que a forma como o seu coração se encontra no momento em que você está fazendo a leitura bíblica é muito importante. É muito comum que aqui no YouTube ou em outras plataformas, ao buscar por conteúdos relacionados à vida devocional, você encontre muitas dicas preciosas, como ter um ambiente para isso, separar um tempo na sua agenda específico, não procrastinar, dicas de Bíblias mais fáceis de ler, livros e assim por diante. Mas uma coisa que é muito pouco falada e também é extremamente fundamental, eu diria que o ponto mais importante e mais relevante da sua comunhão, do seu relacionamento com o Senhor, é a forma como o seu coração precisa estar nesse momento de relacionamento com Deus. E precisa ser um coração quebrantado. Essa expressão, coração quebrantado, diz respeito a um coração vulnerável, um coração em condição humilde, um coração que sabe qual é a sua condição. E qual é a nossa condição? A condição de pecadores. Essa é a nossa condição enquanto seres humanos. Somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia. São coisas distintas, tá? O que é a graça de Deus? É receber de Deus aquilo que nós não merecemos. E o que é a misericórdia de Deus? É não receber aquilo que nós merecemos. Nós somos pecadores, caídos. Dentro de nós existe só podridão. Quanto mais nós estimulamos aquilo que está dentro de nós, que é da nossa natureza caída, quanto mais olhamos para dentro e estimulamos a nossa carne, os nossos desejos, sem pensar a respeito do que o Senhor pensa sobre isso, nós produzimos frutos malignos. Presta atenção, tudo aquilo que o homem coloca a mão, em pouco tempo, em longo tempo, acaba gerando morte em algum aspecto. O único perfeito é o Senhor e os frutos bons, aquilo que gera vida, só provém de Deus. Então nós somos seres caídos, essa é a nossa condição. E o Senhor nos oferece a sua graça, ou seja, aquilo que nós não merecemos. Mediante a graça de Deus, nós recebemos o direito à vida, nós recebemos o acesso à salvação através de Cristo Jesus, sem merecermos. Isso significa que não há nada que nós possamos fazer para alcançar essa salvação. É uma coisa gratuita. Significa que Jesus te olha e Ele te ama tanto, mas tanto, que ainda que você seja caído, ainda que você seja miserável, pecador, Ele deposita sobre ti a graça, Ele deposita sobre ti esse presente de alcançar, de ter acesso, de ter direito a uma salvação dos seus próprios pecados, mesmo você não sendo merecedor. É por isso que essa história de, eu tenho vontade de ir à igreja, eu tenho vontade de caminhar com Deus, mas eu ainda não estou pronto porque eu ainda cometo muitos pecados. Isso é um raciocínio maligno.
Enquanto você acreditar nessa mentira de Satanás, você nunca voltará para os caminhos do Senhor, você nunca caminhará com Deus. Sabe por quê? Porque é impossível você ficar completamente livre de pecados sem ter a presença do Senhor. Inclusive, caminhando com Deus, você vai cair. A Bíblia nos garante que todos pecamos e pecamos todos os dias. A diferença é que quando estamos em Jesus, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, a nossa propensão ao pecado, a nossa caminhada vai ficando cada vez mais limpa. Então, com o passar do tempo, nós vamos ficando menos vacilantes, caindo menos em alguns erros, mas ainda tendo algumas fraquezas. E com o passar do tempo, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, nós vamos nos aproximando cada vez mais da vontade do Senhor, até que Ele volte. Então, não caia nessa mentira de que você precisa ser perfeito para alcançar a salvação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação é dada mediante a graça de Deus e o que cabe a nós é termos fé. Se você tem fé, se você acredita que Jesus é o Salvador da sua vida, é o único e suficiente Salvador e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, você pode declarar isso em alta voz, porque só declara em alta voz esse tipo de afirmação aqueles que possuem o Espírito Santo. Significa que se você tiver fé o bastante para fazer essa declaração, você está tendo um encontro com Jesus Cristo e tendo acesso à salvação. Você recebe o perdão de Cristo sobre a sua vida e a partir desse momento uma nova jornada é iniciada e nessa jornada quem conduz é o Espírito Santo. O Espírito Santo que agora habita dentro de você vai caminhar contigo todos os dias, te limpando dia a dia das suas malignidades, das suas iniquidades, dos seus pecados, dos seus tropeços, das suas fraquezas, te tornando cada vez mais semelhante com Cristo. Mas isso é uma jornada diária, por isso que é tão importante lermos a Bíblia, por isso que é tão importante orarmos, jejuarmos, para nos relacionarmos com Deus, e a partir desse relacionamento sermos cada vez mais purificados e nos tornarmos parecidos com Ele. Agora, o que nós merecíamos? Nós merecíamos o castigo, ou melhor, nós merecemos o castigo, a condenação. É isso que nós merecemos, a morte física, mas principalmente a morte espiritual. É isso que nós merecemos, mas Deus é misericordioso. O que significa isso? Significa que ainda que nós mereçamos a morte, ainda que mereçamos a condenação, em sua infinita misericórdia, Deus nos poupa daquilo que nós merecemos, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse pelos nossos pecados e através dele nós tivéssemos acesso a essa salvação que nós não merecemos, a esse relacionamento com Deus, a restituição desse relacionamento que nós não merecemos. Porque o homem, quando está em pecado, ele não é capaz de acessar Deus, ele não é capaz de se relacionar com Deus, porque a luz não se mistura com as trevas. Deus é perfeito, o homem é caído, os dois não conseguem se aproximar por conta do pecado, mas então Deus, em sua infinita misericórdia e em sua infinita graça, manda para este mundo o seu próprio Filho Jesus Cristo, que ao pagar a nossa dívida, que ao ser usado como um sacrifício no nosso lugar, ele limpa o nosso pecado. Significa que diante de Deus nós somos justos agora. Significa que quando Deus olha para nós, ele não vê mais um amontanhado de pecados, mas ele vê um filho, porque Jesus Cristo dividiu a sua herança conosco. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é caminhar com Cristo. Isso é caminhar com o Senhor e não uma religiosidade hipócrita. Por isso que eu disse a palavra religioso em seu sentido pejorativo. É uma religiosidade morta,
fria, vazia, é estético, é visual. A pessoa aqui fora parece cristão, na conduta mais externa ela até parece um cristão, mas no momento em que abre a boca, ela derrama todo o veneno que está dentro do seu coração. No momento em que ela olha, ela julga quem está perto dela, ela derrama tudo aquilo que inunda o seu espírito, algo que ainda não foi restituído, só o que é maligno, só o que é da sua natureza pecaminosa. Essa pessoa é uma pessoa religiosa em seu sentido pejorativo e não alguém que caminha com Cristo Jesus. E, portanto, uma pessoa que tem um coração nesse nível, né, um coração religioso, um coração preocupado com a aparência, preocupado com que as pessoas ao redor olhem para ele e digam, ele é um crente, realmente ele é bem crente. Essa pessoa não tem o coração quebrantado. Significa que no momento em que ela vai ler a Bíblia, ela não está preocupada em olhar para a Bíblia e pensar, Deus, o que eu preciso mudar? Senhor, o que eu posso fazer para não ser mais essa criatura? Deus, o que o Senhor quer mudar em mim? O que eu preciso abandonar? O que mais eu posso fazer para te agradar? Em vez da pessoa fazer esse tipo de pergunta ao texto, ela começa a fazer a seguinte: olha, acho que isso aqui é o pecado do fulano de tal. Vou postar uma indireta no Facebook pra ele. Ela assiste a pregação e ela sempre acha que a mensagem é pra alguém. Nunca é pra ela. Só que sabe o que é engraçado? Quem Deus fez estar naquele culto? Ela. Então talvez a mensagem fosse para ela primeiro. Não significa que nós não podemos indicar conteúdos para os nossos irmãos, para edificar a vida deles. Claro que não, nós devemos inclusive. Mas antes de tudo, precisa começar em nós. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser restaurados, transformados, purificados, para então podermos gerar vida em alguém. Só cura quem já é curado, só gera vida quem tem vida. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter um coração humilde, um coração quebrantado. Parar de ficar querendo ler a Bíblia só para se bastar na letra, sabe? Eu sou intelectual da palavra de Deus, eu sei os livros de cor, eu sei dizer quantos livros tem o Antigo Testamento, quantos livros tem o Novo Testamento, quem foi o autor de cada livro, em que época da história eles aconteceram, eu sei explicar tudo, menos viver o que tá ali. Isso é um problema, é um grande problema, porque em nada difere essa pessoa de um ateu, por exemplo, que lê a Bíblia como um livro histórico. Não tem diferença, porque não gera vida, não há restauração. A Bíblia torna-se apenas um material de cunho intelectual. E isso a gente está cansado. Existem inúmeros de livros, muita coisa aí que você pode estudar e se tornar um grande intelectual, um grande conhecedor daquela letra. O que não falta são materiais para isso. O que o mundo carece é de pessoas transformadas, mas pessoas humildes e quebrantadas que se reconhecem, que sabem o seu lugar e a sua posição de pecador. E por isso, por saberem que não merecem a salvação de Deus, por saberem que não merecem o amor de Jesus Cristo por nós, por isso e por essa alegria e gratidão de terem recebido algo que não merecem, vivem uma nova vida por amor a Jesus Cristo e não por religiosidade. E, consequentemente, impactam a vida daqueles que ainda não conheceram esse amor real. Isso é muito importante. Não seja um religioso. Pare de ficar julgando o comportamento do seu irmão. Quanto tempo você não perde querendo saber quem é crente, quem não é crente, quem realmente se converteu, quem não converteu. Ou seja, às vezes você está julgando e condenando um filho de Deus porque você viu ele em um momento de queda. Não significa que ele não é um filho de Deus. Não significa que Jesus não o encontrou. Não significa que ele não nasceu de novo. Significa que você viu uma queda. Você viu uma fraqueza. E aí pensa comigo, às vezes a pessoa é um servo de Deus, fez tanta coisa pelo reino, mas como qualquer ser humano caído, mortal e pecador, ele teve o seu momento de queda. Aí você vai lá, pega essa queda, condena a vida dele e despreza todo o restante que ele já contribuiu para o reino de Deus, como se você fosse perfeito.
Gente, isso é muito triste porque é de uma maldade, sabe? É você exigir algo de uma pessoa que ela não pode te entregar isso, porque nem você é capaz de viver isso. Então, como podemos desejar, como podemos exigir isso de outra pessoa, se nem nós podemos viver dessa forma? Não perca o seu tempo de devocional, o tempo que você tem separado para se relacionar com Deus, para ficar apontando o dedo. Você acha que Deus não está vendo? Gente, quantas vezes a gente não se achega ao Senhor e faz umas orações arrogantes, prepotentes, com o coração orgulhoso e acha que Deus não está vendo a maldade do seu coração. Deus está vendo. Então, se existe uma coisa muito importante de fazermos no devocional, é termos um coração quebrantado, um coração humilde, um coração vulnerável, um coração que sabe qual é a sua condição. É a condição de pecador, dependente de Deus. Leia a Bíblia com essa ótica, com esse olhar, porque aí sim você vai começar a ser transformado dia após dia mediante a palavra de Deus. Para encerrar, gente, eu quero ler uma passagem que fala sobre esse assunto e que mexe muito com o meu coração, porque muito do meu testemunho está dentro disso e eu vou explicar. A passagem se encontra em Lucas 18, versículo 9, diz assim: o Senhor estava contando uma parábola, Jesus, e ele conta assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então veja, para quem Jesus está contando? Para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Eles se achavam mais importantes do que os outros e achavam que as suas atitudes seriam o suficiente para exercer a justiça, sabe? Suas atitudes valeriam, conseguiriam pagar o preço dos seus erros, entende? Eles iam comprar o acesso a Deus com as suas atitudes. E eu já expliquei aqui que é impossível. Você precisa de Jesus Cristo. E ele continua: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu, gente, eram alguns homens que pertenciam a um partido. Então, fariseu era um partido político. Mas como os judeus não configuram apenas uma religião, mas uma nação, então é um partido político, mas também é um grupo religioso. E esse grupo religioso, eles eram muito assim estudiosos da palavra, eles entendiam muitas escrituras, eram muito intelectualizados, as pessoas respeitavam demais eles, a maioria pertencia a um status, mais superior, assim, eles eram realmente muito admirados e aparentemente muito assim fiéis aos mandamentos, viviam muito certinho. Só que quando Jesus vem, ele vai deixar bem claro que esses homens eram muito hipócritas, porque eles pregavam algo que não viviam, eles viviam muito externamente, sabe? No exterior, eles eram, certinho com a lei, mas eles não tinham entendido nada, o que estava por trás, o princípio, o valor, sabe? É tipo aquela pessoa que tem um discurso de amor, mas odeia quem tá perto. É aquela pessoa que fala que o fruto do Espírito é a mansidão, mas quando ela abre a boca, ela mata todo mundo com as palavras de ódio que ela declara. É tipo isso, é uma pessoa que externamente ela vive, ela fala sobre algo muito bem, mas o coração dela ainda tá cauterizado, não teve mudança nenhuma. Então, esse era o fariseu. E o publicano, ele era um cobrador de impostos, Ele cobrava os impostos e entregava para o Império Romano. Então, para os judeus, ele era um traidor. Era extremamente mal visto, as pessoas detestavam porque realmente encaravam o publicano como um traidor ao povo judeu. E, portanto, alguém que estava completamente longe da vontade de Deus. Afinal de contas, ele estava traindo o próprio povo de Deus. Essa era a visão do povo. Mas aqui Jesus, ele vem para contrariar tudo, gente. Jesus, ele vem para mostrar, para expor o que está oculto, sabe? Para mostrar o coração das pessoas. Enfim, Jesus é Jesus, E aí ele vai mostrar qual era a realidade, porque as pessoas faziam esse julgamento que eu falei pra vocês, mas ele vai falar qual é a verdade. E ele continua: o fariseu em pé, então os dois foram ao templo orar. O fariseu em pé orava no íntimo. Então ele estava em pé e ele orava pra dentro dele, assim, tipo no pensamento, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha, gente, que orgulho, que oração, tipo assim, nossa, Deus, obrigada por eu ser tão perfeito.
12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, práticas religiosas que são importantes. Eu não estou dizendo que não devemos jejuar, orar, dar o dízimo. Não é isso, nós devemos. Mas é um reflexo do que já aconteceu dentro. Aqui no caso, não. Aqui no caso é só externo. Eu faço aqui fora, mas aqui dentro não mudou nada. 13. Mas o publicano ficou à distância, então ele estava mais lá no cantinho, né? Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O publicano sabia que ele era pecador. Ele entendia a sua condição diante de Deus. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, aí Jesus dizendo, ó, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, Deus olhou para ele e falou: esse é justo. Se tornou justo neste momento. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Justificados são aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que reconhecem a sua grandeza, o seu poder, que olham para Deus e entendem que Ele não é um apêndice na sua vida, Ele não é um plus, Ele não é um setorzinho, Ele é tudo. Entendem que Deus é poderoso e soberano e nós não somos nada. Que você viva um cristianismo verdadeiro, que muda vidas, que transforma. Deus abençoe você. Até a próxima.